pessoal, meu nome é Núbia, eu sou advogada especializada em direito animal e direito médico veterinário. Hoje eu estou aqui muito honrada, muito feliz com o convite da Jus Animales para falar com vocês um pouquinho sobre a responsabilidade do médico veterinário nos casos de maus tratos a animais. Você, seja médico veterinário ou não, eu te convido a participar comigo desse bate-papo. Vamos lá? Nós sabemos que os médicos veterinários desempenham um papel fundamental no tratamento dos animais. Mas para além de tratar as doenças, vamos entender um pouquinho nesse vídeo qual a responsabilidade desses profissionais em casos de suspeitas de maus tratos com seus pacientes, por exemplo. Nós sabemos que os maus tratos são as ações que implicam dano, dor, sofrimento físico ou psicológico à saúde e ao bem-estar dos animais. E isso pode incluir o abuso físico, a negligência, a falta de cuidados e o abandono, né? Não é segredo para ninguém também, acho que principalmente quem acompanha esse canal, que nós temos previsto os maus tratos a animais como crime na Lei 9.605. Entretanto, quando a gente fala dessa lei, a gente tem aí uma norma em aberto, né? O conceito de maus tratos não é dado pela Lei 9.605. E aí a gente tem meio que uma sensação de que a apuração da prática ela vai se dar por critérios subjetivos, mas não é dessa forma que acontece, né? Para elucidar melhor essa questão, a gente usa, né, nós trabalhamos diretamente com a resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. No artigo 5º dessa resolução, o Conselho Federal elencou as condutas que são consideradas maus tratos a animais, e é fundamental que todo mundo conheça essa resolução, tanto os médicos veterinários quanto a proteção animal e os advogados, enfim, todo mundo que lida com a proteção e o combate aos maus tratos aos animais. Nós sabemos que nem todo crime de maus tratos ele é visível a olho nu, digamos assim, né? Por vezes a gente não vai encontrar condutas visivelmente reprováveis. Os animais maltratados, por exemplo, eles podem estar bem nutridos, mas eles podem sofrer violências que alteram o comportamento, por exemplo, ocasião que só o olhar de um especialista vai poder detectar. Costumo dizer que, felizmente, os casos que são mais cruéis do ponto de vista da gente conseguir detectar a olho nu, eles são mais raros, embora sejam muitos, tá? Mas o que nós temos de casos de maus tratos que não são visivelmente detectados são muitos, mas são muitos mesmo. Fazendo uma comparação, a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de violência doméstica. A violência ela não começa com o olho roxo, ela não começa com a pancadaria. Então, a gente tem que detectar, nós temos que apurar essas situações, ainda que elas não sejam visíveis a olho nu, ainda que elas não sejam detectáveis aos olhares inexperientes, né, ou aos olhares leigos, que no caso somos nós, que não somos médicos veterinários. De um outro ponto de vista, juridicamente falando, o médico veterinário é o profissional competente para avaliar os animais, a documentação, ou mesmo o corpo do animal numa existência de óbito, né, a fim de atestar a ocorrência ou não de crime de maus tratos, seja judicialmente, seja numa fase pré-processual ainda. Então, somente o médico veterinário vai poder assinar um laudo atestando que o animal estava sofrendo maus tratos. Isso, né, relembrando, nem todos os maus tratos são visíveis a olho nu. Então, especialmente para esses maus tratos que não são visíveis, é fundamental que a gente tenha, sim, o laudo do médico veterinário. Mas eu acho que até aqui eu não contei nenhum segredo para ninguém, ou nada que seja, que não seja de conhecimento já dessa grande comunidade que trabalha em prol dos animais, né? E o que eu gostaria de contar para vocês aqui, que eu sei que nem todo mundo tem acesso, é sobre uma dúvida recorrente em clínicas veterinárias. Como que o médico veterinário deve proceder em caso de suspeita do seu paciente? Eu tenho, né, vamos me colocar aqui numa posição de médico veterinário, estou atendendo um paciente, eu suspeito que aquele paciente seja vítima de maus tratos pelo seu tutor. Como devo proceder? Como o médico veterinário deve proceder nessa situação?
Primeiramente, cabe dizer que, como qualquer cidadão, o médico veterinário pode levar esse fato ao conhecimento da polícia, pode fazer a denúncia na polícia, tá? Através de um boletim de ocorrência, sem que isso implique em violação de sigilo profissional. Eu vou explicar para vocês por quê, vou fazer uma leiturinha rápida aqui. O Código de Ética da Medicina Veterinária, no seu artigo 11, ele diz o seguinte: tomando por objetivo a preservação do sigilo profissional, o médico veterinário não poderá revelar fatos que prejudiquem pessoas ou entidades, sempre que o conhecimento advenha do exercício de sua profissão, ressalvados os atos de crueldade, os interesses ao bem comum, à saúde pública, ao meio ambiente ou que decorram de determinação judicial. Sabe aquela brecha que a gente já conhece, que obriga o médico veterinário a violar o sigilo profissional e notificar zoonoses, por exemplo? A gente se aplica nesse caso de maus tratos também, tá? Aos animais. O médico veterinário, ele pode sim violar, né? Porque a gente não tá, eu tô colocando violação entre aspas, porque aí já não se trata mais de uma violação. Ele pode não observar, ele pode afastar a obrigação de sigilo profissional para levar essa situação à autoridade policial, a situação de maus tratos. Para além ainda do Código de Ética da Medicina Veterinária, nós temos a Resolução 1236, que vai elencar, nós já falamos aqui, que vai elencar quais são as condutas que são consideradas abuso, maus tratos, crueldade a animais, né? Então, a Resolução 236 de 2018 também vai colocar o médico veterinário ou zootecnista, é uma resolução para as duas profissões, numa situação de obrigação mesmo. Vamos ler aqui, ó. É o artigo 4º da resolução. É dever do médico veterinário e do zootecnista manter constante atenção à possibilidade da ocorrência de crueldade, abuso e maus tratos a animais. O médico veterinário e o zootecnista têm o dever de prevenir e evitar atos de crueldade, abuso e maus tratos, recomendando procedimentos de manejo, sistemas de produção, criação e manutenção alinhados às necessidades fisiológicas, comportamentais, psicológicas e ambientais das espécies. O médico veterinário deve registrar a constatação ou suspeita de crueldade, abuso ou maus tratos no prontuário médico, parecer ou relatório, e o zootecnista em termo de constatação, parecer ou relatório, para se eximir da participação ou omissão do ato danoso ao animal, indicando responsável, local, data, fatos e situações pormenorizados, finalizando com sua assinatura, carimbo e data do documento. Tal documento deve ser remetido imediatamente ao CRMV de sua circunscrição por qualquer meio físico ou eletrônico, por registro temporal, podendo o CRMV enviar o respectivo documento para as autoridades competentes. Aqui, gente, para além do poder violar, né, é o poder-dever que a gente fala, poder-dever de violação de sigilo profissional, ele tem o dever, o médico veterinário tem o dever de constar no prontuário médico a suspeita de maus tratos e remeter esse documento ao CRMV de sua circunscrição. Não deixa, sob pena, como diz o artigo, sob pena de incorrer aí em participação no crime, né? Ao menos numa conduta omissiva, né? Por omissão. Ele responder pelo crime por omissão. E assim a gente verifica esse poder-dever, né? De contribuir com as denúncias de maus tratos, considerando que ele não queira se envolver pessoalmente, o que pessoalmente eu considero um tanto reprovável, mas eu entendo em algumas situações justificável esse posicionamento do médico veterinário de não querer se envolver numa situação como essa, mas é sim uma obrigação do profissional a anotação da suspeita em prontuário e o envio de relatório dessa situação ao CRMV da circunscrição. A atuação, então, gente, como a gente viu, do médico veterinário é vital para a proteção dos animais. Então, se você, médico veterinário, passa por uma situação dessa, não tenha medo de cumprir com as suas obrigações legais, com as suas obrigações éticas, né? Se você
protetor de animais tem parceria com o médico veterinário, converse com ele sobre isso, né? Esteja atento. Os profissionais precisam estar atentos às suas responsabilidades legais e éticas. E, gente, sendo isso o que eu gostaria de trazer aqui hoje, né, para não exceder muito o nosso tempo, eu agradeço a oportunidade e é isso. Até mais, até uma próxima. Muito obrigada.